Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio falando e neste vídeo nós vamos continuar a série do Abecedário Musical, que é uma série que eu estou desenvolvendo aí, que a gente está gravando, que é sobre uma letra do alfabeto para cada conteúdo que tem a ver com educação e com musicalização. E neste vídeo nós vamos falar sobre o B de brincadeira. Nós vamos falar sobre brincadeira. Será que dá para fazer um vídeo só sobre o tema brincadeira? Nós vamos ver aí. E eu gostaria de começar esse vídeo com uma brincadeira que é a ciranda cirandinha. Eu fiz essa brincadeira em outro vídeo e depois a tia Carol deu a ideia de fazer essa brincadeira de um outro jeito e eu achei muito legal o jeito que ela falou e eu vou fazer aqui nesse vídeo para vocês verem. Então, uma das ideias de como fazer ciranda cirandinha, né, além de dar as mãos e ficar rodando em roda, uma das formas de fazer é essa aqui. A gente pode dar as mãos, rodar em roda e substituir a letra ao invés de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. A gente pode fazer assim: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos todos juntos, vamos. Vamos juntos, vamos parar. Pode ser assim, Carol? Carol Ai, pode. Então vamos de novo. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos todos juntos, vamos todos parar. E aí, na hora que fala parar, todo mundo tem que fazer uma estátua. Então, essa brincadeira pode ser tanto em roda, de mãos dadas, ou pode ser feita só em roda, e aí todo mundo pisando o pé no chão, dançando. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos todos juntos, vamos juntos, vamos parar. E aí, no parar, todo mundo faz uma estátua. E aí, pode terminar com: o anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era tanto e se acabou. E aí você pode fazer um gesto e volta lá. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos todos juntos, vamos todos parar. E aí faz uma estátua aí diferente. Então essa foi a ideia da Carol, que foi muito legal. E para começar esse vídeo, nós vamos falar, além desta brincadeira da ciranda cirandinha, nós vamos falar sobre o que é brincadeira. Mas afinal, o que é uma brincadeira? De que se trata a brincadeira exatamente? Brincadeira, eu gosto sempre de definir brincadeira como a linguagem da criança. Eu aprendi isso com uma psicóloga que me disse uma vez que a brincadeira é a linguagem das crianças, é a forma como elas se expressam, a forma como elas mostram o que tem dentro de si, é a forma como, até como elas se comunicam é através da brincadeira. A ludicidade, ela é inerente às crianças, então a brincadeira é a expressão dessa ludicidade inerente às crianças. E aí a brincadeira é justamente essa linguagem das crianças. Muitas vezes a criança vai mostrar algo que tem dentro de si através da brincadeira, de uma maneira lúdica, de uma maneira inocente, mesmo sem a intenção de mostrar esse sentimento, sem a intenção de mostrar o que se passa dentro dela. É no meio da brincadeira que esses afetos vão surgindo, que essas emoções vão emergindo das profundezas dos sentimentos das crianças. Então a brincadeira é justamente esse modus operandi, essa forma de operar das crianças, essa forma de ser e de estar das crianças. É aquilo que faz com que elas se movam. Então, é muito comum as crianças pegarem uma tarefa muito séria como comer e brincarem com a comida, porque a brincadeira é a própria linguagem dela, daquilo que elas estão sentindo no momento. Então, elas vão transparecer para um momento da vida prática aquilo que está se passando dentro delas, né? Então, a brincadeira é justamente esse reflexo do interior das crianças, né? E seria a forma, o reflexo prático desse interior, seria o movimento desse reflexo interior das crianças. E aí a brincadeira é algo muito nobre, então, né? Até por isso que a brincadeira ela chega a ser algo não só necessário, mas fundamental para a educação infantil, justamente porque é através dela que a criança se desenvolve, né? É através da brincadeira que a criança pode
se situar no tempo, que a criança pode dar passos e ir além na sua aprendizagem. É justamente a brincadeira que dita todo o caminho que a criança vai traçar em direção é, ao seu ao seu, ao seu, ao seu desenvolvimento em si, exatamente, né? E aí, brincar é importante por causa disso. Mesmo sem a intenção, é brincando que a criança se desenvolve, né? E aí existem duas brincadeiras, basicamente, que dá para diferenciar, que é a brincadeira livre e a brincadeira direcionada. E na brincadeira livre, a criança ela vai experimentar a sua, o seu, ela vai ampliar ao máximo as ferramentas que ela já possui. Ela vai ampliar e vai tentar dar usos diferentes para aquilo que ela já possui dentro de si, enquanto que na brincadeira direcionada ela vai aprender novas formas e novas ferramentas para se utilizar nas brincadeiras dela, né? Para se desenvolver. Então, na brincadeira direcionada, ela vai sempre dar um passo além, ter desafios que ela não teria ideia de transpor sozinha, e na brincadeira livre ela vai colocar essas novas aquisições, esses novos ganhos de repertório em movimento e vai dar asas à imaginação dentro do repertório que ela já possui, né? E aí os teóricos vão dizer, né, que a própria brincadeira é o desenvolvimento e existem fases de desenvolvimento, assim como as brincadeiras se manifestam de diferentes formas. Quando a criança é bem pequena, ela vai explorar mais o sensorial, ela vai entrar em contato mais com as suas sensações mais primordiais, né? Testar as texturas, ela vai experimentar os sons, ela vai degustar diferentes objetos, até porque não, né? Então ela vai experimentar com o corpo dela esses novos elementos que o mundo apresenta para ela, né? Então é muito comum uma criança pegar um objeto que seria um chocalho para tocar e colocar o bebê, né? No caso, colocar o chocalho na boca, porque ele está degustando no sentido de saber mesmo, né? O Rubem Alves fala que o saber é justamente o sabor da vida, e o bebê é a maior prova de que o saber é degustável, né? Porque ele degusta esse saber com a boca, todos os saberes do mundo ele coloca na boca para conseguir degustar esses saberes e experimentar de fato qual é o sabor do conhecimento, o que, que aquele brinquedo, aquele objeto guarda em si, e ele vai experimentar através dos seus sentidos todas as formas de entrar em contato com aquele objeto e poder conhecer esse objeto pelos diversos ângulos sensoriais que ele oferece. E aí, em uma fase seguinte, né? Não vou dar idades aqui, porque eu não sou um teórico do desenvolvimento, não sou especialista em desenvolvimento, então não vou dar idades. Mas em uma fase seguinte, os teóricos vão dizer que a criança vai para um jogo, para uma brincadeira simbólica, né? Quem fala muito do jogo, desses tipos de jogos, é o Delalande. E o Delalande vai falar que o jogo simbólico é quando a criança começa a sair da experimentação sensorial e ela começa a experimentar os simbolismos da vida, né? Então é quando a criança vai experimentar o faz de conta. Ela vai trazer o faz de conta, ela vai olhar o mundo à sua volta, ver o que é que esse mundo tem, pegar os elementos desse mundo e fazer de conta, na brincadeira dela, ela vai fazer de conta que esse mundo é do jeito que ela vai propor ali na brincadeira. Para ela é o espelho do mundo, né, a brincadeira dela, mas para a gente que é adulto e olha de fora, a gente sabe que na verdade ela está colocando a percepção dela desse mundo e não de fato espelhando esse mundo como ele é, né? Mas colocando como ela percebe esse mundo, ela coloca na brincadeira. E aí esse faz de conta é justamente uma fase
fundamental em que a criança vai pegar as sensações, os sentimentos, os afetos, as angústias desse mundo e colocar em movimento, transparecendo tudo aquilo que ela sente a respeito desse mundo. Então, é uma fase fundamental do desenvolvimento da criança que ela consiga efetivamente, cada vez mais, acessar as suas angústias interiores em relação a esse mundo que ela observa, né? Para ela conseguir ter uma dinâmica afetiva que seja, como que eu posso dizer, que seja satisfatória para ela. Então, quando ela faz uma brincadeira, ela realiza um faz de conta, ela precisa sentir nesse faz de conta que esse faz de conta equilibra as emoções dela em relação àquilo que ela está representando, né? No caso, a brincadeira representativa aí, né? Porque ela representa as ações do mundo adulto. Muitas vezes a criança representa justamente o seu desejo de acessar esse mundo adulto, brincando de bombeiro, brincando de herói, brincando de casinha, brincando de mamãe e filhinho, de papai, de professor e tudo mais. Então, é uma forma dela acessar esse mundo que está distante dela, né? Em termos de faixa etária, né? Porque é o mundo que ela circula. E aí, em uma fase seguinte, a criança vai para as brincadeiras com regras, né? Então, as regras vão oferecendo desafios para essa criança e esses jogos com regras eles vão trazendo novos horizontes para a criança, né? A criança vai cada vez mais incorporando o jogo de uma maneira mais intrínseca na sua vida, né? Então, ela vai transpondo esse jogo para toda a sua dinâmica afetiva, né? Então ela vai beber uma água, ela fecha a garrafinha com água e joga a garrafinha para ver se ela cai de pé, assim. Então ela acaba trazendo esse desafio, esses desafios dos jogos cotidianos para o seu cotidiano, né? Então, se ela ganhou uma partida de queimada na escola, ela vai trazer para a sua vida prática um desafio que tem a ver com aquilo que ela fez ali, né? E é muito legal porque essas três, ninguém fala isso, eu nunca ouvi, mas na minha percepção enquanto educador especialista em brincadeiras, eu percebo que essas três fases do desenvolvimento, essas três fases da brincadeira da criança, elas conversam entre si, né? Então, por exemplo, no jogo com regras, você pega um chão é lava. E o chão é lava, ele é uma brincadeira que ele é uma brincadeira muito representativa, né? Porque ele é um jogo muito simbólico de um momento em que a criança tá experimentando uma história, está experimentando uma imaginação que não é própria do jogo com regras, por exemplo. E ao mesmo tempo é um jogo com regras. O chão é lava, ele está ali entre o jogo com regras e o jogo simbólico. Ou você pega muitas vezes uma criança menor, um pouco menor do que essa, que está ali no meio de um jogo sensorial e simbólico. Por exemplo, quando ela está brincando de casinha fazendo uma papinha de lama, fazendo uma comidinha de lama. Então ela tem a textura, o sensorial de encostar na lama, de sentir a lama que é prazeroso, geladinha, legal, e ao mesmo tempo ela está no simbólico enfim, né, de fazer a representação da casinha, né, e da comidinha e tudo mais. Mas também, indo mais além nesse conceito, eu que trabalho com musicalização e já brinquei com bebês, é muito comum você ver por aí. Vocês podem acessar até no YouTube, tem vídeo de bebê que quando você toca, por exemplo, e coloca uma regra na música de que em determinado momento a música vai parar, ou você vai fazer uma voz ou um movimento que vai parar a música e os bebês começam a rir. De alguma forma isso é um jogo com regra, porque a regra em algum momento vai ter que parar e o bebê incorpora, né, nesse jogo, é,
de alguma forma mais infantil e mais inocente a simbologia de que essa estátua, de que essa pausa, ela é respondida por alguma história que se passa na cabeça dele. Não sei por quê, porque não tem como saber, ele não vai falar, mas de alguma forma aquilo representa uma graça para ele e ele começa a rir. Então, ali esse seria um jogo, por exemplo, que transita entre o sensorial, né? O sensorial do som, né, que representa a pausa e o movimento do som, representa um simbolismo de uma história possível que se passa na cabeça do bebê de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais elementar de uma história, né, porque ele tem uma narrativa ali interna para ele e que representa que aquele momento tem que ser respondido com uma risada e a regra de que aquele momento é o momento em que ele tem que rir. Então, se a gente for buscar, né, falar, não, só em tal idade acontece isso, só em tal idade acontece aquilo, essas três modalidades, o jogo sensorial, o jogo simbólico e o jogo com regras, eles estão sempre de alguma forma um interpenetrando o outro, assim, em todas as idades. Isso acontece com muita frequência. Esse foi um exemplo que eu dei. E aí você vai me dizer, mas puxa vida, a brincadeira é muito legal e tudo mais, e tem essas várias facetas da brincadeira, mas a grande questão é, as minhas crianças já brincam muito, Flávio, elas já brincam demais. Eu tenho que fazer alguma coisa mais, né, levar um conteúdo para elas, eu tenho que levar alguma coisa mais técnica, né, para que elas acessem um conhecimento que é mais burocratizado, enfim, eu tenho que levar um conhecimento para elas. E aí a minha grande e eu acho que essa objeção ela também dialoga com o contrário dessa objeção, que seria a brincadeira direcionada, por exemplo, ela é muito conteudista, né? Então, ao mesmo tempo em que as crianças brincam demais e você precisa levar um conteúdo, tem aquelas, você também que vai achar que, puxa vida, esse conteúdo ele não pode ser tão burocratizado, porque senão foge do objetivo da educação infantil, que é um conhecimento mais fluido, que é um diálogo através da brincadeira com esses saberes da infância. E a resposta para essas duas formas de pensar é a mesma. A brincadeira, quando ela é feita pensando de maneira lúdica, né? E aí, quando eu vou explicar, porque existem brincadeiras que não são lúdicas, que são brincadeiras tão adultizadas, são brincadeiras tão com conhecimentos tão burocratizados que se uma criança olha de fora, aquilo ela nem se espelha nessa brincadeira, ela nem se reconhece nessa brincadeira, né? Então, existem até pedagogias que trabalham com o conhecimento de maneira tão estruturada na educação infantil. Eu não vou citar essa pedagogia aqui porque não vem ao caso, mas o conhecimento é tão estruturadinho assim que eu não sei nem como a criança se reconhece naquilo, porque. E se reconhece, não vem ao caso, mas porque é um conhecimento que não dialoga com o reflexo do que é de fato a infância dessa criança, sabe? Do que é de fato lúdico, né? Para ser lúdico, precisa de alguma forma espelhar aquilo que a criança é. Então, imagina se a gente conseguisse reproduzir a atmosfera de um parque, de uma escola, em uma brincadeira estruturada e direcionada. Esse é o ideal de uma brincadeira direcionada, trazer aqueles afetos, aqueles sentimentos do parque para dentro dessa brincadeira mais burocratizada, que é uma brincadeira mais direcionada, né? E para ser lúdico precisa ser dessa forma. Essa é a resposta para os dois pensamentos. Como fazer isso? Vou mostrar aqui uma brincadeira que me veio à cabeça, que eu lembrei, que eu assisti no YouTube, e que é o Fui à Bahia. Ela traz uma melodia que é conhecida, eu não me lembro agora, mas que é assim. Fui à Bahia buscar meu chapéu, ele era branco da cor do céu. É aquela do eu sacudi, sacudi, é a mesma melodia, só que com
fui à Bahia buscar meu chapéu. Ele era branco da cor do céu. Ele não é meu, não é seu, não é seu, não é de ninguém. Ele é da Carol que eu quero bem. Então você pode fazer essa brincadeira em roda com um chapéu, né? De preferência com um chapéu. Não precisa ser assim, mas essa é uma das formas. E aí a criança vai levando o seu chapéu, rodando na roda, escolhendo uma criança. E todo mundo cantando: fui à Bahia buscar meu chapéu. Ele era branco da cor do céu. A criança pode até levantar. Ele não é meu, não é seu, não é de ninguém. Ele é de tal pessoa que eu quero bem. Entrega para a pessoa, aí ele assume o lugar na roda dessa pessoa e a pessoa, a criança vem para o meio da roda brincar com ele. Essa é uma das formas de brincar. E aí essa brincadeira também pode ser feita é, simplesmente sem o chapéu. Dá para fazer só com a criança no meio da roda, né? É, ou com a criança no meio da roda, e a criança que estiver no meio da roda, todo mundo canta o nome dessa criança. Então, suponhamos que a Carol está no meio da roda, e aí ela vai rodando. Fui à Bahia buscar meu chapéu, ele era branco da cor do céu. Ele não é meu, não é seu, não é de ninguém. Ele não é meu, não é seu nem de ninguém. Desculpa, ele não é meu, não é seu nem de ninguém. Ele é da Carol que eu quero bem. E aí nessa hora todo mundo fala: ele é da Carol que eu quero bem. E aí todo mundo aponta o dedo para Carol e fala o nome da Carol em alto e bom som. Isso estimula, né, a sociabilização das crianças, estimula a identidade pessoal daquela criança, né, de ouvir o seu nome sendo repetido por todas as outras crianças, estimula a autonomia dessa criança de estar no meio da roda e a expressividade dessa criança. E é justamente quando a criança vai para o meio da roda é, que essa criança ela tem outras ela assume um protagonismo no meio dessa roda que é próprio desse desenvolvimento, desse momento dela de se colocar num lugar que não é o que ela se colocaria, que ela seria posta se ela estivesse no parque brincando livremente. Então, colocar a criança no meio da roda para ser a protagonista da brincadeira é justamente o momento dela de experimentar um afeto diferente com essa brincadeira, de experimentar um sentimento diferente através dessa brincadeira. E aí isso tira o foco, responde também as objeções que são mais mais o conteúdo é muito conteudista uma brincadeira direcionada. Essa brincadeira trabalha tudo isso que eu falei, mas o foco é a criança, o protagonismo da criança na brincadeira de se colocar em uma outra forma de brincadeira, mas que traz os afetos do parque de uma maneira transformada. E aí isso tira o foco. Quando a criança vira protagonista da brincadeira, o foco não é o brincante, a sua proposta, o seu conteúdo, o seu eu, mas fica o foco na criança e no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem e também o que está por trás de toda a brincadeira, que é a diversão e, enfim, e a dinâmica lúdica dessa brincadeira. E aí uma dica prática que eu deixo para vocês é justamente essa sobre a ludicidade. Tentem fugir dessas brincadeiras que o foco é o conteúdo da brincadeira, mas tenta apresentar cada vez mais o conteúdo que você quer passar de uma maneira mais lúdica, mais divertida, mais fluida. Tenta sempre buscar aquela dinâmica do parque, trazer ela para dentro da sua sala de aula, trazer essa dinâmica fluida e lúdica do parque para que você consiga construir um conhecimento que seja mais fluido, sabe? E não ficar tanto no resultado do conteúdo, naquilo que é o conteúdo burocratizado por si mesmo. Essa é a minha grande dica, né? Transformar esse conteúdo em uma brincadeira mais leve, mais leve. Não deixe o conteúdo pesado. E quando eu falo isso é em comparação ao que a criança sente como pesado e como leve, entendeu? Não é como você acha. Para você tudo vai ser leve porque você é adulto. E na educação infantil a gente não faz nada que para um adulto não seja leve, né? Mas para a criança, a questão é que para a criança muitas vezes apresentar, né? Ai, qual é
qual cor forma a junção do amarelo com o azul, entendeu? Para ela é um conhecimento que poderia ser mais lúdico, né? Enfim, coloca uma tinta amarela e uma azul e deixa ela misturar e ver o que que acontece. É mais fácil, é mais um exemplo que me veio à mente. Gente, é isso aí. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse foi o vídeo sobre o B de brincadeira da série Abecedário Musical. Se vocês curtiram, deixa seu like, deixa seu comentário sobre brincadeira, o que você acha, se você brinca com as suas crianças, se elas brincam muito e o que isso reflete na vida delas. Eu sou o Flávio Aon e sejam bem-vindos ao meu canal. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!